Finalmente, a palavra ao professor Ciro Correia, presidente do Sindicato Nacional de Docentes das Instituições de Ensino Superior, Andes, Sindicato Nacional. Muito obrigado, deputado. Boa noite a todos os presentes. Eu gostaria de início, dizer o seguinte: eu tenho clareza da importância deste evento que está ocorrendo aqui, e, ao dizer isso, quero cumprimentar a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa por estar cumprindo o seu papel de dar espaço a que questões relevantes para a sociedade possam efetivamente ser debatidas sem amarras, na real dimensão que o problema tem. E eu não tenho dúvida nenhuma que o problema que nós estamos vivendo aqui no estado de Santa Catarina, em relação a como muito bem configurou o desembargador Lédio, a apropriação indevida de um patrimônio público numa área fundamental para o desenvolvimento, não só do Estado, mas da nação, que é a educação, e, no caso, a educação superior, por interesses privados. Eu sei que, infelizmente, essa situação, como os senhores também sabem, não é uma situação, um problema restrito ao Estado de Santa Catarina ou aos municípios que abrigam essas instituições. Como todos aqui provavelmente tiveram chance de ver, o problema da interferência de entidades privadas em organizações que deveriam ser, como legalmente de fato são, públicas na essência, é hoje um problema nacional. Se assim não fosse, nós não teríamos o escândalo da interferência de fundações privadas na Universidade de Brasília, que culminou com a queda de todo o staff da reitoria. Nós não teríamos os escândalos que nós também virou manchete de jornal, envolvendo o desvio de recursos através de parceria do DETRAN com fundações privadas que se instalaram na administração da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nós não teríamos a recente queda de todo o corpo da reitoria da Universidade Federal de São Paulo, também por conta da interferência de entidades privadas numa universidade pública. O que está atrás desse processo? Está atrás desse processo o fato de que toda a população reconhece a importância da educação e das universidades, e justamente por conta da legitimidade que essas instituições têm, tem sido justamente nelas que interesses os mais escusos têm buscado abrigo para, atrás da proteção da nobreza da atividade acadêmica, se desviar da atenção e dos mecanismos de controle que qualquer sociedade precisa ter em relação às suas instituições. Eu quero dizer que o Andes Sindicato Nacional sempre se preocupou e sempre se preocupará com essas questões, porque nós defendemos que esse país mude o patamar de qualidade e de acesso à educação em todos os níveis. E que os princípios republicanos de separação da coisa pública da coisa privada seja também respeitado nas instituições universitárias. E justamente por isso temos denunciado essas questões dos problemas causados pelas fundações em todas as instituições do país. No entanto, é preciso dizer que aqui no estado de Santa Catarina nós enfrentamos uma situação absolutamente inusitada e aberrante. E é isso que explica as tarjas negras sobre a sigla do Andes nas faixas que aqui se encontram. Por conta de uma decisão judicial, por conta de um questionamento do Simproesc em relação ao direito do Andes fazer a representação dos docentes das instituições de ensino superior nesse estado, nós estamos, até que isso seja solucionado na justiça, nós vamos recorrer dessa decisão, mas enquanto ela existe nós temos que cumpri-la, nós não podemos atuar sindicalmente aqui. E justamente por isso eu reforço a conclamação feita pelo Geraldo, de que enquanto essa situação inusitada persistir, se encontrem mecanismos de efetivamente encontrar caminhos com quem tem hoje, por força da determinação da justiça,
capacidade de ação jurídica no campo sindical, no interesse daqueles que sofreram demissões irregulares, daqueles que defendem a transparência nessas instituições, que haja, aonde necessário for, uma ação conjunta em defesa dos legítimos direitos da população. Em relação à situação vivida aqui, agora, eu entendo também e venho somar a minha voz no sentido de que é preciso sim, e seria muito importante, que desta audiência pública saíssem alguns encaminhamentos concretos, entre eles que esta audiência pública aprovasse encaminhar e, na medida do possível e das competências e da independência que certamente a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa tem, que ela venha encaminhar a solicitação de que se revogue essa portaria que impede hoje a transparência das contas e a observação das contas e conferência por esse Tribunal de Contas, até porque, como bem colocou o desembargador, é uma portaria que carece de fundamentação legal, e que seja feito, sim, um pedido nos meios que forem possíveis, de um levantamento da legalidade dessas demissões feitas, no sentido de fazer com que elas sejam revertidas. Porque, como o Geraldo também colocou, essa vitória nós conseguimos lá no Estado de São Paulo, quando uma instituição privada, aí sim, confessional, a Unimep, demitiu mais de 100 docentes sem respeitar aquilo que está previsto na LDB, que em instituições que têm órgãos colegiados, qualquer demissão tem que ter aprovação interna. Para concluir, eu gostaria também de pedir a consideração deste plenário, dos membros da mesa e, em particular, do deputado que aqui corajosamente tomou essa iniciativa de propor, junto com seus colegas da Comissão de Educação, que se constitua uma comissão parlamentar de inquérito que possa efetivamente trazer à tona e à baila todos os problemas e todas as ilegalidades e todos os truques com os quais tem se permitido nesse Estado que um patrimônio fundamental dele, que é o sistema de educação superior, seja apropriado para os fins mais escusos, como me parece, está mais do que comprovado. Precisa apenas que isso seja objeto da consciência pública geral da população do Estado, para que providências efetivas sejam tomadas, porque os mecanismos legais aí se encontram para tanto. Muito obrigado. Obrigado, professor Ciro Correia. Queria pedir que as pessoas interessadas em se inscrever, para fazer o uso da palavra, no microfone que nós vamos colocar à disposição, fizessem, se possível, o nome por escrito, para que a gente possa ter uma sequência aqui e não cometer nenhuma irregularidade na hora de chamar as pessoas, né, pela ordem. Se possível, se o pessoal da equipe técnica puder, só um minutinho, por gentileza, para a gente organizar isso de forma que não tenha atropelo e que a gente não se confunda de quem se inscreveu antes ou depois. Como proponente dessa audiência pública, né, pretendia que minha contribuição fosse mais no sentido de proponente do que no sentido de coordenador, mas tendo-me cabido a tarefa de coordenar, também porque é um assunto que não tem instigado, vamos dizer dessa forma, muitos deputados a participação nele, e também por outras dificuldades de agenda dos deputados, nesse período que todos sabemos, todo mundo está sendo convocado para ir em 10 lugares ao mesmo tempo, acabou me sobrando a tarefa de presidir a audiência pública. Mas, de qualquer forma, eu não gostaria de passar em branco, sem omitir qualquer opinião aqui diante de vocês, e aproveitar para agradecer a presença de cada pessoa aqui, professores, estudantes, representações sindicais, pessoas da comunidade, quilombolas, que vêm aqui, porque esse é um debate que interessa efetivamente ao público, e não apenas à comunidade universitária da Universidade do Vale do Itajaí,
da Univale.